Ontem, Igor, Oi. não sei se você viu. Você viu? Vi. O Flamengo venceu o Vélez Sarsfield pela estreia da Libertadores. Jogaço, 3-2, um jogaço, um jogo de reviravoltas. E claro que um jogo desse tamanho repercutiu muito aonde? Nas redes sociais. É hora da gente ver o jogo na rede. Dia de Libertadores é diferente e a torcida do Flamengo sabe bem disso. Quase não dormiu ontem antes da estreia contra o Vélez lá na Argentina. Fica perto do não, cara! Eu tô falando sério contigo, hein? Na escalação, poucas surpresas, mas uma escolha decisiva. Gustavo Henrique no lugar de Rodrigo Caio, suspenso. E a torcida do Flamengo já não morre de amor pelo Gustavo Henrique, né? É verdade. E o negócio piorou no primeiro tempo, porque foi logo o Gustavo Henrique que ficou deitado no chão no primeiro gol do Vélez. E ele tem uns 3 metros de altura. É até deitar, até levantar. Vou mandar. Ui! Prato cheio pra torcida. Mas teve resposta. E com William Arão. Logo o Arão, que tem gente que ainda quer que ele volte a jogar de volante. E por muito pouco, mas por muito pouco mesmo, o Flamengo não foi pro vestiário com a vitória parcial. Se não fosse o Everton Ribeiro. Inacreditável! E aí vem aquela pergunta que todo mundo tá querendo uma explicação. Quem roubou o futebol do Everton Ribeiro? Estão falando que foi o Tite. Eu não falei nada. A verdade é que ele perdeu um gol que beira o absurdo. Tão absurdo quanto um cara de 1,96 m perder na bola aérea. E o Flamengo tomar o gol do Jansson, ou Jansen, de 1,71 m. Aí você tem que me ajudar, né, Gustavão? Né? Que fase. Mas esse time aí tem os caras que fazem a torcida acreditar até o final. O Gabigol arrumou um pênalti numa jogadaça e bateu com uma tranquilidade, sangue frio, que é habitual dele. E o Arrascaeta, esse já é um caso à parte. O Uruguai meteu um golaço que quase matou uns e fez isso aí com outros. Na pandemia, tá complicado? O Magro que o diga, não tá fazendo nada. E nem a lei do ex, aquela maldita, chegou a incomodar. Ela foi superada por um outro belíssimo artifício do futebol. A zica reversa. Tá aí o Manquejo, ele mesmo, aquele que jogou no Flamengo, não fez nada, só que ontem tinha torcedor jurando que ele era melhor que o Messi. Resultado, 3 minutos em campo, tem um cartão vermelho. Que bruxaria, né? Gente! Apito final num bom jogo, vitória de virada e o fim de um jejum que já durava pra caramba lá na Argentina. Então, tudo é festa pro Rogério Ceni, né? Só que não. A corneta tá on fire. E a Libertadores tá só começando. É isso, Igor Rodrigues, brilhante texto. Eu sabia que você ia falar alguma coisa. Parabéns. Gostou? Gostei. Da sua participação? É pena que você tá sempre expondo a minha vida amorosa. Sua intimidade. No ar, né? É. Ou a falta Ou a dela. falta dela. Então tá aí, o Flamengo começou bem, começou com o pé direito num jogaço. O Caioba volta aqui pra falar do Flamengo. Caioba aí, ó, volta. Tá aqui, ó. Ah, tá rindo à toa. Ele vai dar Caioba. o famoso pitaco? Você vai falar da vida amorosa do Caioba, não. do Caio? Tá doida? Do Caioba dele. Eu nunca fiz amor ao som de Last Kiss do Pearl Jam. Eu nunca fiz. Não, tô falando de mim, da minha vida. Começou aqui a virar o momento, né? João Kleber aqui do nosso programa. Um abraço pro João Kleber, que tá sempre ligado aqui no Tá Na Área. Caioba, um Flamengo que mostrou força, né? Num jogo movimentado, num jogo difícil. E se o Flamengo não foi espetacular coletivamente, mas já começa mostrando que é o time a ser batido desse grupo G. Ah, tem muita qualidade, né? Eu vou pular a parte amorosa, vamos direto para o jogo, a parte esportiva, tá? É muita qualidade do meio para frente. É um time que a qualquer momento a bola cai no pé do Gabigol, do Arrascaeta, do Gerson e companhia, eles se machucam o adversário. Então você tem que estar naquele dia inspirado defensivamente e focado 100% para arrancar o resultado do Flamengo. E o Rogério falou uma coisa que eu acho bem interessante na coletiva depois do jogo. Ele falou, claro que tem coisas a serem melhoradas. Claro que a gente incomoda todos nós tomarmos tantos gols. Mas tem muita coisa boa acontecendo, né? Não é só crítica. Vamos olhar um lado positivo, porque uma estreia na Argentina contra um adversário da qualidade do Vélez mostra também muita qualidade no time do Rogério. Esse time que desde 1982 não vencia na Argentina. Decisivo. Quem me contou isso não foi o PVC, nem o original, nem o fake.
foi Cassius Leitão, que é o pai dos números, e também o pai do Cartola FC, que é o nosso... E o pai da VTube também, sabia? Hein? O Cassius Leitão, o pai da VTube, ó. É o pai da VTube. Chegou. Tá lá. Parece a VTube. Se botar uma peruquinha loura aí, Cassius. O pai da VTube chegando, ele que tá todo dia vindo com novidades. É. E a gente começou ontem a precificação do jogador, de alguns jogadores que se destacam no Cartola. Quem são os da vez, Cassius Leitão? Fala Magno, fala Igor, fala Caioba, galera do Tá Na Área. Então, a gente resolveu botar um timaço precificado. Como você falou, Gabi, uma relação em construção sob desconfiança, né? O Rogério, talvez, pela idolatria no São Paulo e outros elementos, ele não foi, assim, recebido de uma forma, e talvez também pelo né? Pela sombra do Jesus, de uma forma acolhedora por todo o rubro-negro. E essa cisão meio que continua. A forma que ele encontrou de utilizar o melhor que o Flamengo tem e tentar, ao mesmo tempo, cativar o torcedor foi juntar no mesmo time o que parecia impossível, Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Então, se você tem um treinador que junta esses 5, você fala, pô, o cara é ofensivo, o cara tá utilizando os melhores. Essa formação, jogando contra o Vélez na Argentina, jogando contra times mais fortes, contra o Palmeiras, ela vai ser vulnerável. Não tem como. Não tem como. Não tem jogador de marcação no time. E ainda a questão do William Arão como zagueiro, né? Um lateral direito que sobe muito, isso. Então, ele tá tentando, diferente. Começou a sua carreira como técnico do São Paulo, passando pelo Fortaleza, Cruzeiro, Fortaleza. Ele tem tentado utilizar um time base em todas as partidas, independentemente do adversário. Esse não é o Rogério que começou a carreira como treinador. O Rogério era o contrário, era mais para Crespo. Cada adversário, ele colocava uma equipe, dependendo da característica do adversário, mesmo que ele tivesse no São Paulo, no Cruzeiro, em times grandes. E no Flamengo, ele percebeu que foi assim também que o Jesus triunfou. Eu vou com esse time, que é o melhor do Brasil, tecnicamente falando, contra qualquer inimigo. Mesmo assim, ele não está conseguindo a unanimidade. E acho que ainda é uma situação desconfortável para todos. Não vejo como esse time ideal, base do Flamengo, ser um time não vulnerável. Eu acho impossível, pela característica dos jogadores. A questão da bola aérea, esse gol que a gente vê aí, o Flamengo só tem um jogador alto no time e outro médio. Você olha, só tem baixinho na área do Flamengo. E esse um é o Gustavo Henrique. Exatamente. Ou é o Gustavo Henrique, ou é o Rodrigo Caio, ou alguma opção, o Bruno Viana. O atacante, que normalmente tem uma participação na bola defensiva aérea, o Gabigol, é baixinho, não pega. O volante, o Diego, é baixinho. Então são coisinhas, detalhes importantes, defensivos, que fazem com que essa equipe seja vulnerável. Ao mesmo tempo, do meio para frente, é uma equipe, se não irresistível, a mais poderosa da América do Sul em termos ofensivos. Esse balanço aí, eu acho que depende de situações que vão além das questões táticas de comportamento. Vai um pouco da aceitação. O curioso nesse processo todo é que, no momento em que ele mudou a equipe pela ausência do Arrascaeta, aquela polêmica ausência contra o Vasco, e colocou um jogador mais de marcação, o João Gomes, ele tomou 3 gols do Vasco. Então são coisas assim. Mas o João Gomes jogou no meio, de meia, né? O João Gomes jogou... O João Gomes teria mais combatividade. Ele mudou em todo mundo, né, PVC? Mudou a posição de todo mundo contra o Vasco. O Gerson foi jogar mais aberto, enfim. E acho assim, Gabi, eu acho que é uma questão... Eu nunca vi, talvez, uma torcida tão dividida em relação ao comandante. Está muito dividido. Porque mesmo uma vitória épica, e essa foi uma vitória muito importante, é um time difícil, de virada, impactante. Pode ser campeão da Taça Guanabara no final de semana, ele foi campeão brasileiro, tudo bem que a última rodada do brasileiro foi aquela situação, foi campeão perdendo, vendo a vitória ou o empate do Inter no celular, uma situação constrangedora para quem passou por cima de todo mundo em 2019.
Mas mesmo ganhando as coisas, a Supercopa nos pênaltis, a Taça Guanabara no final de semana e tal, ainda tem uma certa desconfiança e um desconforto dele em relação à torcida do Flamengo, da torcida do Flamengo em relação a ele. Paulo, vou passar para você para a gente arrematar essa questão do duelo entre ofensividade e resolver os problemas de uma transição defensiva vulnerável com as duplas de zaga do Flamengo nos últimos